Salve Corinthians, salve galera do Timão. Rapaziada, hoje é dia de clássico, mas não vamos nem falar de clássico. Chega fortalecendo com o like, porque na calada da noite a CBF muda as datas da Copa do Brasil para beneficiar o Flamengo. Era de se esperar, porra. Era de se esperar. Todo jogo Flamengo contra Corinthians, o Flamengo é beneficiado. E for Copa do Brasil, aí que eles beneficiam mais ainda. A gente vimos lá o pênalti não dado pro Corinthians. A bola na mão, eles falaram que foi na barriga. É sempre assim, porra. Flamengo e Corinthians, o Flamengo vai ser beneficiado. Tá aí, ó. Um escândalo, uma vergonha da CBF. Era de se esperar. É CBF, é Flamengo. Aí tem flamenguista que fala que o Flamengo não é beneficiado. Não é não o quê, porra? Não é não o quê? Isso é uma vergonha. Fiel tá revoltado também? Deixa o like aí. Deixa o like aí. Vamos ver o que Augusto Melo vai falar. O Pedrinho já foi lá e deu a coletiva. E o Augusto Melo vai viver só de nota? É nota? Não, tem que vir a público e falar. Porque não tem cabimento fazer isso com o Corinthians. Todo mundo tava vendo o quanto o Flamengo tava tremendo de medo, porra. O Flamengo já foi humilhado lá pelo Romero. O Romero estraçalhou o Flamengo e eles viram que o Corinthians evoluiu. Estão com medo mais ainda. Fortalece com like aí, fiel. E vamos ver aqui esse escândalo, essa vergonha da CBF. É revoltante, mano. É tudo contra o Corinthians, porra. É tudo contra o Corinthians. Quando eu falo que a gente é contra tudo e contra todos, vocês não acreditam, porra. É, porra, mano. É revoltante. Fortalece aí, fiel. Aí, olha, as datas, inclusive isso foi divulgado agora à noite, hein, pela Confederação Brasileira de Futebol. As datas dos jogos de ida e volta das semifinais da Copa do Brasil entre Galo e Vasco e Flamengo e Corinthians. Então, os jogos de ida, os dois, agora nesta semana que vem, na quarta-feira, dia 2 de outubro, jogam Atlético Mineiro e Vasco às 7h15 da noite, em Belo Horizonte, na Arena. Flamengo e Corinthians no Maracanã, na mesma quarta, às 9h45. As mudanças ocorreram nos jogos de volta. O Flamengo fez um pedido por causa da data FIFA. Esses jogos seriam 2 dias depois, né, da data FIFA. Sim. E o Flamengo, como sempre, cedendo muitos jogadores, seleção brasileira, seleção uruguaia, seleção chilena, enfim. Então esses jogos passaram para o final de semana. Eles seriam no meio de semana. Lembrando que a data FIFA... O Atlético pediu também, o Vasco negou. O Juninho não queria, né? Exatamente. Daqui a pouco a gente vai mostrar. O mais curioso disso tudo é que os jogos do Campeonato Brasileiro, envolvendo esses 4 times, que seriam nesse sábado e domingo, 19 e 20, eles passaram para o meio da semana. Ou seja, vão jogar do mesmo jeito depois da data FIFA. Para mim é tudo muito estranho. Eu não sei se você entende de outra forma, Mauro. Não entendo não. Provavelmente poderemos ter um Fla-Flu na volta da data FIFA. O Flamengo já entregou o brasileiro? Não, né? Pois é. As chances são pequenas, né? Pensando em Copa do Brasil, claro que é muito maior, tá na semifinal. No brasileiro ele tá bem atrás ali. A gente fala numa disputa de Botafogo, Palmeiras, Fortaleza. Já não se fala tanto do Flamengo, mas aí ele vai ter que jogar. É um jogo importantíssimo. É um Fla-Flu dia 17, na quinta-feira. A data FIFA termina dia 15, estou olhando aqui, né? Com as seleções jogando no dia... É a 10ª rodada das eliminatórias. Aí, por exemplo, na quarta-feira tem Fortaleza e Atlético Mineiro, pois é. São Paulo e Vasco. E na quinta-feira tem Corinthians e Atlético Paranaense, Flamengo e Fluminense. O Corinthians na luta ali embaixo também contra o rebaixamento. Até lá pode estar numa situação melhor, mas... Sim. Jogos válidos para todo mundo. Antes da gente continuar aqui com a sua análise, vamos dar uma olhadinha na nota oficial do Corinthians, pronunciamento do Corinthians, do presidente Augusto Melo, reclamando com essa mudança de datas aí, a Confederação Brasileira de Futebol, atendendo aos pedidos do Flamengo e do Atlético Mineiro, né, Mauro? Sim. Tá aí a nota, olha, presidente Augusto Melo, abre aspas, o Corinthians expressa sua profunda indignação com a decisão da CBF de alterar a data do jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. É inadmissível que decisões sejam tomadas favorecendo um clube em detrimento dos demais. Especialmente, já foi que o Corinthians disputa simultaneamente 3 competições. E qualquer alteração gera sérios prejuízos ao nosso planejamento esportivo. O Corinthians não pode aceitar passivamente que mudanças sejam feitas para atender interesses individuais, colocando em risco a integridade da competição
e o desempenho das equipes envolvidas. Nossa instituição havia formalmente se manifestado contrária a qualquer modificação, como foi detalhado no ofício enviado à CBF. E a decisão unilateral de acatar um pedido de outro clube é um claro desrespeito. Esse tipo de atitude fere a credibilidade do futebol brasileiro. Completa aí o presidente do Corinthians, Augusto Melo. Já temos a do Vasco? Então é sonora do Pedrinho? Então vamos lá. Pedrinho falando. Bom, primeiro, a CBF entra em contato com o Vasco através de um ofício, consultando a mudança de data do jogo. Imediatamente, a gente nega esse pedido, dando até uma alternativa de mudança para o dia 16, uma antecipação de um dia. E a CBF ignora completamente a negativa do Vasco e atropela isso. Sendo que o Vasco jogou numa situação idêntica, tendo alguns jogadores retornando na madrugada do dia do jogo contra o Atlético Paranaense. Então já coloca completamente em dúvida essa tomada de decisão da CBF. O adversário está sendo beneficiado, porque o Vasco jogou com jogadores que chegaram cansados das suas viagens e servindo as suas seleções. O adversário está sendo beneficiado, isso para mim é muito claro. O outro ponto é o seguinte, só falta o adversário agora escolher o árbitro para o jogo. Só falta o adversário escolher o árbitro para o jogo. A CBF perde completamente, para mim, a credibilidade tomando essa decisão. O Vasco não quer ser beneficiado. O Vasco quer justiça. E não está sendo justo. Porque a situação é similar à que o Vasco enfrentou. Hoje, o Atlético Mineiro e o Flamengo estão sendo beneficiados por essa decisão da CBF. Então, o Vasco está indignado com a decisão da CBF. Inclusive, eu falei com o senhor Júlio Avelar por telefone, que não concordava com a situação da troca de datas e de campeonatos, antecipando o Campeonato Brasileiro e empurrando a Copa do Brasil para o final de semana. Então fica aqui o repúdio e, obviamente, a indignação do Clube de Regatas Vasco da Gama. Tá aí, então, indignação do Vasco, nas palavras do seu presidente, do Pedrinho, indignação do Corinthians, nas palavras do presidente Augusto Melo, e como destacou o Pedrinho ali no final da fala dele, né, Mauro? Eles passaram as finais, que seriam no meio de semana, para o final de semana, e os jogos de final de semana desses times foram antecipados exatamente para esse meio de semana, logo depois da data FIFA. Eu falei Juninho, né? O Pedrinho Juninho foi outro cracaço do Vasco. E o curioso é o seguinte, esquecendo aí que o Atlético já não está nessa briga forte do brasileiro, então para ele, lógico, interessa mais pensar em Copa do Brasil e Libertadores. Claro. Tá? O Flamengo também, já falamos aqui, né? Claro que vale muito mais a Copa do Brasil, vale dinheiro, possibilidade de título, etc. Mas vai acontecer também, independentemente do Atlético, vai jogar com Fortaleza, o Flamengo, o Fla-Flu, independentemente disso, o Atlético vai fazer no dia 19, então, pela Copa do Brasil, e no dia 22 tem Libertadores. Então ele vai pegar duas seguidas. O Corinthians vai fazer dia 20... Sul-Americana logo depois, né? Não. Dessa semifinal, não é isso? Não, estou falando do Atlético Mineiro, que está Libertadores e Copa do Brasil. Então ele joga 19 e joga 22. 2 jogos muito decisivos. Então esquece o brasileiro. E o Corinthians também joga dia 20, que o Corinthians, pela data aí, não é no mesmo dia, no 19, né? 19 é sábado, o Corinthians jogaria com o Flamengo. Domingo. Só que o Corinthians joga 24 durante a semana, a primeira pela Sul-Americana contra o Racing. Contra o Racing. Então, assim, para o Corinthians são 2 decisões. E aí é o segundo jogo, é o jogo de volta contra o Flamengo, um jogo que vai decidir quem vai passar, né? Não sabe-se lá o que vai acontecer no primeiro jogo. E 3 dias depois tem o primeiro contra o Racing, que é um jogo super importante também. Então, para o Corinthians também complica esse acúmulo. E isso vai acontecer com o Atlético também. O Pedrinho está dizendo aí que aconteceu mesmo contra o Atlético, o Mita voltou, enfim, ele já usou isso. E o Flamengo lá atrás já havia pedido uma vez e não conseguiu,
Mas, enfim, a CBF está alterando as datas e é isso que vai acontecer. Eu acho que agora, apesar de toda essa indignação aí do Corinthians e do Vasco, eu acho que isso não deverá mais ser mudado. É isso que nós vamos ter. Então, o Atlético fazendo 2 decisões seguidas, uma pela Libertadores e outra pela Copa do Brasil, que também joga fora, inclusive a segunda, contra o Vasco, dia 19, e aí dia 22 já joga pela Libertadores, e o Corinthians fazendo 2 seguidas, uma no dia 20 e outra no dia 24. Rápido intervalo. E aí? E aí, fiel? É revoltante ou não é? E sabe o que revolta mais ainda? É porque o Augusto Melo é omisso, não vem a público igual o Pedrinho fez. O Augusto Melo fica mandando estagiário soltar nota. Eu não sei realmente se foi estagiário, mas, porra, solta nota, mano. Nota de repúdio? Não, caralho, venha a público igual o Pedrinho fez aí, ó, bota a cara e mostre a sua indignação. Porra, o Corinthians perdeu todos os bastidores. Com o Augusto Melo, nos bastidores, o Corinthians não ganha mais nada, nada. É fraco, um presidente fraco. Ó, eu desprezo a figura do Andrés Sanches como presidente do Corinthians. Desprezo. Agora, uma coisa é certa. Ele era foda nos bastidores do Corinthians. Principalmente da CBF. O cara era bom. Agora, Augusto Melo, pelo amor de Deus, mano. Até o Pedrinho veio a público e falou. E o Augusto Melo fica soltando nota. É sempre nota, nota, nota. Tá aí, ó. Era de se esperar. Flamengo mais uma vez beneficiado. Só falta agora, como disse o Pedrinho, o Flamengo escolheu o juiz. Escolhe algum juiz, pô. Escolhe o Daronco, qualquer um aí. Escolhe o juiz e se classifica. Escolhe lá os árbitros do VAR. Porque de VAR vocês entendem, né, Flamengo? De VAR o Flamengo entende. Fiel, mostra aí também a sua raiva aí, a sua revolta e comenta aí. E deixa o like, mano. Deixa o like aí pra ver se chega em outros corintianos. Porque é revoltante o que estão fazendo com o Corinthians e com o Vasco da Gama. Forte abraço aí, mais tarde tem jogo. Deixa o like. E vai, Corinthians. Tô revoltado.